Bem, amados, graça e paz. Hoje, na semana passada, nosso irmão Jonathan esteve conosco, né? Compartilhando o Evangelho de Mateus. Agora nós retornamos para o livro de Salmo, né? Hoje, né, Senhor permitir, nós vamos começar o terceiro livro, né? Dos 5 livros que compõem o livro de Salmos. Hoje nós vamos iniciar o terceiro livro, e o Salmo 73, né? Como de costume, fazer aquela nossa leitura, né? Salmo da família de Asaf. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Por pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Porque eles não sofrem dores, são e robusto é o seu corpo. Não se acham em tribulações como outra gente, nem são afligidos como os demais homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. Qual é o 8? 8. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Põe a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o povo volta para eles e não acha neles falta alguma. E dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente tu os pões em lugares escorregadios, tu os lanças para a ruína. Como caem na desolação no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Assim o meu coração se azedou e sinto picados nos meus rins. Agi como um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras a mão direita. Tu me guias com o teu conselho, e depois me receberás em glória. A quem tenho nos céus senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. A minha carne e o meu coração se desfalece, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Ponho a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Amém. Bem, alguns irmãos que estudam assim um pouco mais minuciosamente, né, a palavra, já acham interessante a escolha, né, provavelmente o livro de Salmos, como a gente vem estudando, terminou a sua compilação assim
próximo assim já da vinda de Cristo, uns 3, 4, 5 anos antes. E assim como foi curioso escolherem colocar o Salmo 1 para começar o primeiro livro de Salmos, né? Muitos irmãos acham muito interessante o Salmo 73 ter sido escolhido como o primeiro salmo para começar o terceiro livro, né? Que é um questionamento de todo o Antigo Testamento, né? Por que que o ímpio prospera e por que que o justo sofre, né? É um questionamento que a gente vê em todo o Antigo Testamento, né? E que até hoje, de certa forma também cria conflito, né, nos nossos corações em certos momentos da nossa vida, né, no meio do povo do Senhor, né. E esse salmo me lembrou muito do Salmo 72, que a gente teve a oportunidade de compartilhar, né, eu lembro que a gente estava falando, né, assim, que a gente tem uma consciência bem aguçada de que uma das coisas que o nosso Deus é justo. Isso é uma coisa assim, talvez clara para todo crente, né? Todo crente fala da justiça de Deus, todo crente fala, aqui na terra pode ser assim. Até o ímpio às vezes, né? Mas a justiça lá de cima ninguém pode, né? Tem essas expressões assim, alguns ditados, né? E apesar de ter essa consciência muito aguçada, eu lembro que no Salmo 72 a gente estava compartilhando isso, a justiça de Deus é sempre a primeira coisa que nós questionamos quando estamos no momento da adversidade. É sempre a primeira, né? Vem um momento de adversidade, de aflição, a justiça de Deus é sempre o primeiro atributo do caráter de Deus a ser questionado, né? É esse. Poxa, será que isso está certo, né? Será que deveria ser assim ou deveria ser assado? De uma forma ou de outra, a gente acaba colocando na nossa limitação em xeque o que a gente acha que deveria ser a justiça de Deus, né? E lembro que a gente acho que compartilhou também sobre Elias, né? Fez isso, Moisés, tantos homens e servos de Deus. E aqui nesse caso, é muito interessante a gente perceber também que Asaf também fez isso, né? Apesar de ser também um servo do Senhor, uma pessoa que tinha um encargo, um serviço assim, claro, né, para o Senhor, ele começou dizendo, né, quanto a mim os meus pés quase tropeçaram, quase, achei interessante essa expressão, por pouco eu não escorreguei. Engraçado a pessoa ter essa consciência, né, porque, no mínimo, passou por aquilo, teve a sensação, se reequilibrou, né, como fisicamente acontece com a gente, falou assim, caramba, né, quase tomei um tombo, como a gente fala assim, poxa, por pouco não fui com a cara no chão, né? E ele tem essa sensação, ele começa o salmo abrindo que certamente Deus é bom para Israel. Acho que é um pouco do resumo da experiência dele. Ele tem essa consciência, começa narrando isso, né? Mas eu acho interessante porque é um salmo também de confissão. É um salmo também de reflexão, né? Onde ele é diferente assim de uma coisa clara, de um bom exemplo. Ele está chamando a nossa atenção, né? Ou colocando assim para que os servos de Deus, o povo de Deus daquela época, pudessem tomar cuidado. É como a gente passa num lugar, aí tem uma ombreira baixa, aí ou você bate a cabeça ou você passa assim próximo, aí quem está atrás de você, você fala assim, olha, cuidado aqui que aqui tá terrível, aqui tá batendo a cabeça aqui, ou aqui tá escorregando, né? Então a gente avisa a pessoa para que ela não sofra aquele dano que talvez a gente tenha sofrido, né? Aquele choque, aquele impacto. E eu acho que a confissão dele foi muito preciosa, sabe? Porque ele tem a coragem de dizer que ele teve inveja dos arrogantes. É muito raro uma pessoa confessar que tem inveja. É muito raro, né? Às vezes brinca, fala alguma coisa, irmão, tá com inveja? Não, que isso, irmão? Só admiro, só, não tô com inveja, não. É o que eu gostaria, só, né? O desejo, Deus sabe no meu coração e tal. Inveja santa, né? Inveja santa, até isso criaram, né? Também,
Inveja branca. Porque a inveja diz Provérbios que ela é como podridão para os ossos, né? É um câncer mesmo, espiritualmente falando, assim, muito difícil de ser diagnosticado, né? Só o Espírito mesmo derramando luz e nos convencendo de que estamos vivendo uma situação assim, né, na nossa vida. E ele disse que ele teve inveja quando ele viu a prosperidade dos ímpios. Então, assim, ele viu uma coisa que é real, né? Ele simplesmente parou, olhou e viu assim, caramba, o pessoal tá bombando, meu irmão, o din-din tá forte, né? Ele diz assim, eles não passam sofrimento, têm o corpo saudável e forte, eles estão livres dos fardos de todos, eles não são atingidos por doenças como outros homens, né? E eu fiquei pensando assim, caramba, né? Eu acho que esse é o momento que ele começou do Salmo, quando ele diz assim, quase escorreguei, né? Porque tem situações, irmãos, que é muito difícil. Se a gente olhar, a gente tropeça. O segredo não está em... né? Acho que talvez o segredo está em nem olhar, né? Porque você olha e aquele questionamento começa a brotar no nosso coração e sem a gente perceber já existe um questionamento. Não é uma coisa muito consciente. Ele está colocando aqui numa linha de raciocínio porque ele teve uma experiência pessoal e com o Senhor e relatou como testemunho. Mas ele não se deu conta, agora eu estou com inveja, agora não. Isso depois, quando ele parou e o Senhor trouxe aquele entendimento, ele viu o que aconteceu com ele naquele processo, né? Mas ele era uma pessoa que olhava para o Senhor, que buscava o Senhor, e em algum momento, né, ele deixou de olhar para o Senhor e olhou para a prosperidade dos ímpios, né? E se a gente sabe, se olhar para o Senhor é tudo de bom, né, como foi orado e como está aqui também, né, se no céu, a quem eu tenho no céu, né, senão a ti, quem eu tenho na terra, senão o Senhor, a prosperidade humana, ela deve ser uma coisa, ela deve ter uma sedução muito forte mesmo. É a conclusão que lê no Salmo eu chego. Muito forte. Porque ninguém deixa de olhar para algo muito bom para uma outra coisa que é nada, né? Você vai deixar de prestar atenção. A gente mesmo assim, no nosso dia a dia, a gente é prático. Você não vai perder... A gente otimiza o dia para ver o que é importante, porque chama a nossa atenção, né? Não é à toa que Jesus, né, coloca isso de forma assim bem sucinta no Novo Testamento, quando ele diz que ninguém pode servir a dois senhores. Apesar de existirem muitos principados, potestades, né, como Paulo diz, né, seres espirituais do mal, mas ele não fala sobre a diversidade de falsos deuses, ele não fala sobre diversidade de principados. Ele coloca ninguém pode servir ao Senhor, a Deus e às riquezas. Então ele coloca a riqueza de uma forma assim, né, com um peso espiritual muito grande por trás do natural, né? Até o ímpio reconhece isso. O ímpio fala assim, né? Puxa, caramba, o cara agora que tem dinheiro, né? Ele vê o material, mas ele fala assim, agora que essa pessoa tem dinheiro, putz, caramba, como mudou e tal. O que o dinheiro pode fazer com uma pessoa, né? Mas é aquela análise ainda muito humana do discernimento do ímpio do que ele vê, né? Mas Jesus coloca assim o mundo espiritual que existe por trás disso. O irmão Atmani também fala que, né, ele deixa assim, entre outras palavras, às vezes um crente tem temor de encostar numa macumba, de uma esquina, de botar o dedo assim, né? Não vou, tá amarrado, não vou meter o dedo naquilo ali. Mas ele tem muito menos temor, por exemplo, para colocar a mão no dinheiro. E ele coloca que deveria ter tanto temor, talvez muito mais com isso do que com aquilo, né? Porque o dinheiro a gente não se apercebe do mundo. É como a gente estivesse tocando numa coisa que movimenta o reino aqui de baixo, das trevas, né? Uma coisa que realmente é uma ferramenta que movimenta aqui, né, o reino de Satanás. Então, assim, é claro que quando a gente pega o nosso dinheiro e consagra ao Senhor, né, e usa ele como mordomo na obra e tudo, é claro que a gente utiliza aquilo de uma outra maneira, né? A gente utiliza aquilo com outro propósito. Mas isso não elimina a vigilância que a gente tem que ter, né, em relação
ao mundo espiritual que envolve essa questão do dinheiro, né? Mesmo uma pessoa piedosa, mesmo uma pessoa que serve o Senhor, como o caso de Asaf, né? Uma pessoa que tinha ele e a família dele separada para esse fim, ele relata que quase tropeçou. E os pés dele quase escorregaram, né? E isso foi uma coisa assim que realmente me chamou bastante atenção, né? E eu fiquei pensando assim, caramba, às vezes eu não... Às vezes várias coisas no dia assim eu procuro vigiar, mas eu não tenho essa percepção realmente do que é... Sabe? Do que é essa questão, né? Do que essa questão pode fazer. A gente vê que o próprio dinheiro, né, pôde corromper muitos amados irmãos, né? Muitos irmãos que começaram assim de uma forma piedosa e tudo, né? E a todo momento, né? Semana passada mesmo eu falei, como é que vai fulano? Né? Aí o outro irmão falou, puxa, irmão, só dinheiro agora também. Aí me deu aquela, porque eu gostava muito dele, sabe? Aí me deu aquela angústia no coração, falei assim, puxa, caramba. Aí ele falou assim, Rafael, mais uma baixa no exército. Falei assim, puxa vida, não acredito, cara, aquele irmão não é possível, né? E por isso que é importante a gente realmente, cada vez mais até o fim, estar exortando uns aos outros, né? Tá falando, irmão, e tá continuando firme? Sai fora disso, irmão. E aí, irmão, tá no fundamento mesmo? Você tá, né, no Senhor mesmo? Porque é algo muito terrível que tem trazido muito mal, né, para muitos servos do Senhor, né? E é interessante que isso traz para a gente, esse tipo de visão interessante, que traz um mal terrível. E às vezes a gente fala algumas coisas que a gente não tem nem noção, porque olha o que uma pessoa como Asaf disse: certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Em algumas versões ele diz assim, certamente é inútil servir a Deus. Olha o que isso leva a essa condição. Calma aí. Pô, então é inútil servir o Senhor. O que eu estou fazendo servindo a Deus? O cara olhou e falou assim, pô, que é esse conflito de ver a prosperidade do ímpio e aprova o sofrimento do justo. Assim, pô, o cara não tem doença, os filhos dele são gordos, todo mundo saudável, todo mundo bem, né? Cara, trazendo aí para a atualidade, né? Boas posses, passeia, faz tudo, né? Não tem fardo, não tem preocupação, que ele diz assim, sempre despreocupados aumentando suas riquezas, né? Pô, e eu, prova, sofrimento, meu irmão, cruz e caramba, meu irmão, é inútil servir a Deus. É onde esse tipo de pensamento sorrateiro pode levar a gente. Porque Asaf só está olhando para aquilo que o ímpio tem e que ele aparentemente não tem. Mas ele naquele momento não está enxergando o que ele tem e o que o ímpio não tem. Por quê? Porque a riqueza, ela é sedutora e ela traz uma cegueira, né? Então quando a pessoa olha para aquilo, ela não consegue ver mais nada. É só aquilo, né? Lembra daquela reportagem que tinha da febre do ouro? Que quando abria aqueles lugares de mineração, as pessoas iam para lá, parecia um bicho. Você olha aquelas fotos, 1 milhão de pessoas lá cavando atrás do ouro, a doença do ouro, né? A febre do ouro, né? E as pessoas matam por aquilo e vivem e comprovam aquilo que ele falou, porque eu me tornei como um animal irracional e insensato diante da sua presença, né? Coisa que a riqueza e que o dinheiro também faz, né? Eu lembrei do texto de Malaquias, né? Pensando nisso aqui, falando assim, caramba, vendo essa experiência que o nosso irmão Asaf passou e lembrando da exortação do profeta. Deixa eu puxar aqui que a folha está tão nova nessa Bíblia aqui que eu troquei que é difícil achar. Olha só a exortação de Malaquias, como chega esse pensamento. Deus fala assim para o povo, em Malaquias 3,13, Deus fala assim, vocês têm dito
palavras duras contra mim, diz o Senhor. Olha só, olha que interessante, significa que Deus ouve essas coisas. Assim como Deus ouviu aquilo que Asaf falou. Então, Deus ouve o que o Rafael fala assim, perdido durante o dia, né? Ainda assim perguntam, o que temos falado contra ti? Então, Deus está falando com o povo assim, vocês têm falado coisas muito duras contra mim. É claro que você acha que o povo falou essas coisas duras contra o Senhor no momento do culto? No louvor? Quando eles estavam juntos lendo a Torá? Naquele momento de sábado, do descanso do Senhor? Claro que não. Eles estavam falando dessas coisas duras contra o Senhor na vida prática deles, não nos momentos de culto. O que temos falado contra ti? O Senhor fala assim com ele, vocês dizem, é inútil servir a Deus. É uma sensação que a prosperidade, a falsa prosperidade e o dinheiro causa na pessoa. A primeira coisa, porque Jesus fala que você servir um aborrece o outro. Então é exatamente isso. Quando, né, se olha para um, então assim, o outro se torna inútil. E é isso que ele fala aqui em Malaquias, é inútil servir a Deus. Agora você imagina, não está falando o ímpio. Daqui não está falando o ímpio no sentido assim, aquele que não conhece a Deus. Porque aqui está falando dentro do povo de Deus. Essa oração aqui foi feita por Asaf, um ministro de Deus. Um homem que andava diante da presença de Deus. É isso que nos dá temor. E aqui está falando sobre o povo e sobre os ministros também do povo naquela época, né? Então eles estão dizendo assim, é inútil servir a Deus. Para que servir a Deus? Né? Ele diz assim, o que ganhamos quando obedecemos os seus preceitos e ficamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? O que a gente ganha por obedecer a tua lei? Por ficar lendo a palavra, estudando, o que a gente ganha com isso? Né? O ponto do questionamento que chegou, né? Por isso agora consideramos felizes o quem? Os arrogantes. Olha lá como Asaf. Pois tanto prosperam os que praticam o mal. Dinheiro é uma praga. Como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Olha a forma como o povo de Deus está vendo. Depois, mas olha só como é que é interessante, né? Sempre no meio, sempre tem remanescentes. É aquilo que Deus falou para Elias. Sempre tem 7.000 que não beijaram os pés de Baal, não dobraram os pés de Baal. Mas ele diz assim, depois aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Então, enquanto tinham pessoas que falavam assim, é inútil servir a Deus, Você vê, o que eu ganho ficar obedecendo a Deus? Ficar prestando atenção se é a direção de Deus, botando minha vida na mão de Deus, não ganho nada. Meu irmão, o nego tá deitando e rolando. É papo de muito dinheiro, os caras estão prosperando. O cara que pratica o mal, um arrogante, é só vitória. Né? Para que eu vou ficar preocupado com o evangelho, com cruz, com tudo isso? Mas, ao mesmo tempo, tinham irmãos que conversavam sobre o Senhor e falavam a respeito do Senhor e temiam o Senhor. E a palavra diz que o Senhor fez um memorial para eles. Que o Senhor registrou esse fato. Que quando nós temos comunhão uns com os outros, estamos falando do Senhor, o Senhor está tomando nota daquilo que a gente fala dele. Sabe por quê? Porque os amigos de Jó falaram de Deus e Deus tomou nota. E você sabia que eles falaram de Deus para defender Deus? Mas eles estavam falando contra Deus? Você sabia que muitas pessoas que acham que defendem a Deus, na verdade estão falando mal dele? Em nome dele? Os amigos de Jó, para justificar a sua própria teologia, falaram mal, né? Ou criticaram Jó, ou acusaram Jó, mas falaram a respeito de Deus. E no final Deus falou o quê? Porque vocês três peçam a Jó para interceder por vocês três. Porque Jó falou o que era certo a meu respeito, mas vocês três não. Vocês três não falaram o que era correto a meu respeito. Ou seja, vocês não testemunharam, não falaram de mim como eu sou. E olha só, Deus pediu para Jó interceder por eles, para que aquele mal não viesse sobre eles e o Senhor pudesse abençoar eles. Olha que coisa interessante. Então o Senhor toma nota daquilo que falamos a respeito dele, o bom ou o mal. Quando nós falamos assim, Deus é justo e fiel, o Senhor toma nota.
de todo o nosso coração. Mas quando nossos pensamentos, ainda que não saia da nossa boca, a gente fala assim, Deus é injusto. Deus também toma nota. Ele toma nota de tudo que nós testemunhamos a respeito da pessoa dele, porque é a pessoa dele que está sendo falada. E o Senhor diz que Ele mesmo vindicaria e santificaria o seu nome. Então, olha só que coisa interessante, né? Asaf está deixando um testemunho muito precioso de um caminho que alguns anos atrás, poderiam falar assim, eu nunca vou entrar nisso. Mas hoje entraram. Então, assim, isso me dá um temor de falar assim, poxa, Senhor, guarda os nossos pés para que no futuro nós não venhamos a ser seduzidos por uma questão como essa, né? Livra-nos, Senhor, livra-nos disso, guarda a nossa consciência, porque nós não somos diferentes, nós não somos melhores do que nossos pais ou melhores das pessoas que entraram por esse caminho. Guarda o nosso caminho. Asaf fala isso também de uma forma clara, porque ele sabe que ele teria pego esse caminho, né? Mas ele diz, tu me diriges com o teu conselho. Né? Assim, a nossa mente é muito corrompida. O pecado é aquele caminhão a 200 km por hora que bateu naquele muro, assim. Ele chocou, ele deformou tanto a nossa mente, tanto a nossa forma de pensar, né? Trouxe tanta morte sobre toda a criação, faz a criação gemer dia e noite, né? Que é certo que muitas vezes os nossos pensamentos levam a gente por um caminho a ver coisas, a questionar a justiça de Deus, é o que ele está fazendo, mas isso é injusto. E quando é injusto, ele já chega no próximo passo, é inútil servir a Deus, pô. Por que eu vou servir a Deus? Né? Então, assim, isso faz com que a pessoa se afaste da justiça de Deus. Agora, olha só como é que isso é perigoso. Jesus diz, a primeira palavra é bem lembrada, a segunda não. Jesus diz assim em Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus, mas ele não diz só o reino. E a sua justiça. A gente fala do reino, esquece da justiça. Ele não diz assim, buscar em primeiro lugar o reino. Ele diz assim, buscar em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Por que a justiça? Por que Satanás choca tanto isso? Por que o pecado trouxe tanta deformação sobre isso? E por que a orientação, em primeiro lugar, olha só, é buscar o reino e a justiça? E eu fiquei pensando nessa questão da justiça, né? E comecei a pensar assim, como a justiça própria faz mal para a gente. Porque não tem como buscar o reino sem buscar a justiça. Quando não se busca a justiça, não se busca o reino. Então, a pessoa pode experimentar a salvação, experimentar parte das promessas da herança que o Senhor deixou na cruz, mas não avançar. Mas não avançar. Como assim não avançar, Rafael? Porque o Espírito de Deus revelou a Paulo o seguinte, olha, esse mesmo reino que Jesus falou para a gente buscar é a sua justiça, ele diz assim, o reino de Deus, esse reino é o quê? Qual é a primeira palavra? Não, mas a primeira, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas qual é a primeira? Justiça. O reino de Deus é justiça. Se a gente não passa no primeiro degrau, a gente não avança no segundo e no terceiro. Porque a justiça verdadeira, ela produz paz. E a paz produz a verdadeira alegria. Então, assim, se a gente não sobe no primeiro degrau, nesse avançar, não tem como experimentar os outros dois. Não tem como desfrutar dos outros dois, assim, falando da questão do reino. Não estou falando da questão, às vezes, relacional com o Senhor, um quebrantamento, uma questão de caminhar, né, com o Senhor. Não estou falando disso. Estou falando uma questão mesmo de avançar
no reino de Deus. No reino. Como? Eu fiquei assim, puxa Senhor, então, como essa questão? Se o seu reino é justiça, se eu tenho que buscar em primeiro lugar o reino e a justiça, como avançar nesse ponto? Como conhecer a tua justiça? Como viver a tua justiça? Né? O que é a tua justiça? Ah, tudo bem. A justiça de Deus é o seu filho. Bem, como tornar isso mais prático? Eu fiquei pensando nisso. Como tornar isso mais diário na nossa vida? Né? Como no nosso caminhar aceitar a justiça de Deus e rejeitar a justiça própria? Como avançar nesse caminho? Porque cada vez que... É uma opção, né? Cada vez que eu opto pela justiça própria, pela minha justiça, eu nego a justiça de Deus. Eu não avanço no reino. Entrar no reino, conhecer, desfrutar, eu não avanço. Então há um problema aí. Que problema há? Bem, há um problema simples que está ligado, está confrontando diretamente a salvação da nossa alma. Enquanto a gente conhece a graça de Deus está ligada à sua bondade e à sua misericórdia. A graça. Mas a justiça de Deus está ligada ao governo de Deus. Porque a justiça vem mediante um governo, um rei. Existe uma pessoa que é rei. A justiça vem dele. Negar a sua justiça é negar a sua pessoa, é negar o seu reino. Por isso tem que buscar o reino e a justiça. Problemas com a misericórdia e com a bondade? Nenhum. Aceitar a graça de Deus, experimentar a primeira alegria da salvação? Nenhum problema. Qual o problema? Lidar com o governo de Deus. A submissão, rendição. Então, isso que é o problema para, pelo menos assim, olhando a minha vida, esse é o meu problema para avançar. Em relação à graça, em relação a louvar ao Senhor, adorar ao Senhor pelo que Ele fez, pelo seu sacrifício, pela sua bondade, pelo perdão dos pecados, pela regeneração, né? Pelo nome escrito no livro da vida, por tão grandiosas bênçãos, por toda a herança que Ele providenciou, nenhum problema. Certo? Sair do Egito e tal, e debaixo de todo o poder e glória de Deus, nenhum problema. Governo, problema. Mas essa graça é para que eu possa ter condição, porque eu sou um ser caído, de barro, pecaminoso. Então a graça vem para pegar alguém completamente decaído pelo pecado e fazer essa pessoa entrar pela porta do reino. Então por isso nós fomos chamados realmente para o reino, no sentido para servir. Essa é a questão. Então a graça vai fazer isso comigo, né? E eu vou fazer uma escolha diária, todos os dias, entre rejeitar a minha justiça própria e aceitar a justiça de Deus. Né? E isso vai ser sempre diário, em relação a qualquer situação. Aos conflitos com os irmãos, né? Em relação a brigas, em relação a desentendimentos, a problemas pessoais, né? A coisas que eu posso achar que tem que ser assim, prefiro manter como eu penso a minha própria justiça, em vez de abrir mão da minha própria justiça e aceitar a justiça de Deus. São situações diárias. E, na verdade, né, assim, no reino de Deus, olha que coisa interessante. No reino de Deus, a gente tinha aquela figura do rei, do sacerdote, né, e do profeta. Mas agora, como figura única na nova aliança, só tem uma pessoa, um rei, Jesus Cristo. Qualquer grupo, qualquer conjunto, qualquer parte de irmão que tenta colocar um homem nessa figura única está falido. Porque essa figura ela é única, ela não vai dividir com ninguém, ela é única, ela é o profeta com letra maiúscula, o rei, o sacerdote, o autor da nossa salvação. Mesmo assim, ele outorgou e delegou governo à sua casa. E levantou irmãos para que pudessem servir e ser governo do Senhor
na sua igreja. Bem, se todos na nova aliança somos moradias do Espírito Santo, se todos nós temos a unção do Santo, se todos nós temos o véu aberto e podemos ir diretamente a Ele, se Ele é o nosso único mediador, então qual a função prática do governo de Deus? Do conjunto de irmãos que o Senhor levantou, de um conselho de irmãos que o Senhor levantou para atuar como governo da sua casa? Para o aperfeiçoamento dos irmãos. Na prática, para resolver problemas, conflitos entre os irmãos. A prática é essa, irmão. Todo conflito tem que ser resolvido. É o que eu parei para pensar. Todo conflito. Essa história não existe. Eu tô mal aqui, briguei com fulano, vou para outra igreja. Ah, eu tô aqui, pô, irmão, a gente não se deu bem, fica aí então que eu vou para outro lugar. Isso não existe. Porque isso não existe no reino de Deus. Então assim, Paulo chega em Coríntios a falar com os irmãos assim, irmãos, o que está acontecendo para vocês? E os estudiosos do texto indicam que provavelmente aquele tema era um tema de dinheiro. O que está fazendo vocês irem para um tribunal de ímpio para botar na mão do ímpio uma causa para julgar entre vocês dois, quando nós vamos julgar anjos caídos e as nações? Ele falou assim, não tem um sábio entre vós que possa julgar essa causa? Que vocês elejam como irmãos que vocês possam contar essa causa e os irmãos possam trazer uma palavra de equilíbrio? Será que não existe? Vocês vão procurar um sistema falido para ter uma direção quando há pessoas no meio de vós com espírito de sabedoria, conhecimento, discernimento para julgar essa causa? Né? Então assim, tal ponto chegou choques e problemas e conflitos na igreja de Corinto. Né? E eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, particularmente, eu fiquei colocando essa palavra na minha vida pessoal, irmãos. Particularmente, esse é o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que avançar para conhecer a justiça de Deus. É assim, tá livre primeiro para resolver todos os problemas. Sabe? Ou pelo menos buscar no Senhor uma oportunidade de resolver problemas que ficaram. Porque às vezes o problema fica 5, 10, 15 anos, né? Eu que cresci num certo comunidade e tudo, então assim, acompanhei e tal. E outras experiências de outros irmãos mais maduros, às vezes uma pessoa fica 10, 15 anos para resolver um problema, e é o problema que vai liberar a vida dela para ela avançar no reino. Problema. Sabe? Quanto aquela situação não segurou Jacó, do irmão dele, até ele ir lá e resolver o problema com o irmão dele, né? E às vezes, realmente, no fundo, pessoalmente, né? Tô falando pessoalmente, aparentemente a gente não quer resolver. A gente até convive, mas a gente não quer resolver. Sabe? Resolver é se expor à justiça de Deus, né? E o que Deus vai julgar da causa? Né? Ficar com o que eu imagino, talvez pessoalmente, Rafael, é mais confortável do que saber o que Deus pensa a respeito do que eu imagino. Porque eu imagino, eu estou na minha segurança, pô, eu imagino que é o certo, eu estou certo. A hora que eu abro para ouvir, eu posso estar errado. E aí, podendo estar errado, precisarei mudar. Precisando mudar, precisarei tomar algumas atitudes, né? Então, assim, eu comecei a ver, assim, essa questão pessoal, assim, de como homens de Deus lidaram com a justiça de Deus, sabe? Paulo diz até assim, por que vocês não perdem, irmão? Nesse texto ele vai até o final e fala assim, irmão, por que algum de vocês dois não cede? Por que alguém não sai no prejuízo? O texto, a tradução, digamos assim, bem coloquial, por que alguém não sai no prejuízo? Assim, porque só vai, entre aspas, sair no prejuízo quem crê de fato na justiça de Deus.
Porque quem não crê não vai sair no prejuízo. Não vai querer sair de bobo, sabe? Não vai querer sair de bobo. Não vai querer sair de nomes que foram ditos. Não vai querer, pô. A pessoa não vai querer. Ela vai querer lutar até o final para mostrar que aquilo não é aquilo. A não ser que ela creia profundamente na justiça de Deus. E aí, essa justiça de Deus vai trazer o quê? Paz. Ela vai entrar no descanso e vai desfrutar de uma singela alegria. Mas como você falou, essa dificuldade está ligada a essa luta interior. E quantos ensinos errados que ainda transmitem para a gente hoje, assim, da gente não tratar essas coisas. Essas partes da Bíblia estão quase rasgadas hoje em dia, assim, digamos assim, né? Resolver com seu irmão, chamar alguém, trocar uma ideia, ter uma comunhão, falar, ouvir. As pessoas às vezes não querem nem que se metam, né? Não, se meter na minha vida, entendeu? Assim, Satanás vem trabalhando forte nesse ponto, né? De ilhar as pessoas. De ilhar as pessoas. De colocar as pessoas afastadas, né? De afastar as pessoas. Cada um na sua história, cada um na sua vida, né? Enquanto a palavra de Deus diz que, né, é ali onde os irmãos vivem juntos em união, é que o Senhor decreta a bênção e a vida. Né? Então, assim, há um trabalho. É claro que a gente sabe que também por trás de tudo isso, o Senhor está trabalhando de uma forma ainda muito soberana, né, por cima de todos os seus inimigos, e vai prevalecer de uma forma gloriosa. No que tange ao Senhor, a vitória é certa. Né? O questionamento que eu fiz pessoal é no que tange ao quanto eu vou avançar. Porque, assim, crer só por crer, teoricamente, que todos os propósitos de Deus vão se cumprir na minha vida é muito abstrato. Como assim? Vai acontecer tudo? Alguém vai me forçar a fazer tudo? E tudo isso vai acontecer porque alguém disse que vai acontecer? Ou eu tenho uma escolha do quanto eu posso avançar em Deus? Ou eu tenho uma escolha todo dia, quando eu de manhã acordo, pego minha cruz ou deixo ela no pé da cama? Ou seja, as escolhas que eu faço vão determinar a distância de onde eu vou chegar. Se for poder falar que cumpri a carreira ou não cumpri. Não estou falando que não vou ser salvo, não vou, né, receber da graça do Senhor e tal. Não são essas questões que estão sendo ditas aqui. Né? São essas questões que nos custam mais caro. Sabe? Que... como o Jonas comentou na aula passada, né? Um irmão abençoadíssimo, tem dom, tem encargo e tudo, mas ele não fala com o irmão dele há 20 anos. Essas questões, né? E aí entram muitas outras questões e você vê assim, como eu creio que o Senhor quer que a gente conheça a sua justiça, que a gente desfrute da justiça dele, sabe? Assim, que a gente pelo menos peça a graça ao Senhor para abrir mão, sabe? Para não olhar dessa forma como Asaf está olhando para as circunstâncias da vida, não ver assim, caramba, mas não vem uma para mim, só chove lá, pô, não pinga nada aqui, né? É uma forma de pensar, né? Enquanto, pô, a minha vida segue dessa forma, né? E assim, eu creio que o Senhor pode dar essa graça, iluminar os nossos olhos, no sentido da gente poder enxergar essa questão da justiça de Deus e realmente desfrutar isso de forma prática, né? É aquela dor que causa alívio, né? É a morte que gera vida, é aquela dor que causa alívio, é o que a gente não quer fazer, porque a gente não tem vontade de fazer, né? Mas é o que gera paz, não é assim? Por exemplo, a gente tem que pedir perdão para alguém, um exemplo prático. A gente não quer de jeito nenhum pedir perdão para aquela pessoa, né? Parece que vai custar a vida se pedir perdão para aquela pessoa,
né? Mas quando a gente pede perdão para aquela pessoa, a gente sente o quê? Parece que tirou toneladas das nossas costas, né? Assim, né? Quando tem uma briga séria, um desentendimento, alguma coisa assim, né? Então acho que essa questão da justiça é a mesma coisa, assim. Olhar para as circunstâncias da vida e crer que Deus é justo e falar assim, certamente Deus é bom para Israel, né? Independente da circunstância, é uma forma de conhecer a justiça de Deus, de buscar a justiça de Deus, buscar o seu reino e a sua justiça, sabe? Começar a viver isso de uma forma prática. Pô, como é que eu posso buscar o reino? Pô, o Senhor tem um governo, Ele tem a sua justiça, vou me sujeitar a essa questão. Se é isso que o Senhor está colocando, É isso que o Senhor tem para mim? Às vezes as coisas são mais difíceis, né? Imagina Davi. Pô, Davi passou parte da vida dele ali juntando tesouro para fazer a casa de Deus. Ele deu até do tesouro pessoal dele. Ele consultou o profeta falou que ele podia construir. Aí de repente Deus diz que ele não pode construir. É porque o coração de Davi estava no Senhor. Mas imagina se o coração de Davi tivesse uma coisa que ele quer fazer para Deus. Você acha que ele ia desistir da ideia de fazer a casa de Deus? Se o coração de Davi, em vez de estiver em Deus, tivesse em fazer alguma coisa para Deus, acima de Deus, né? É aquela pessoa que ela não consegue ver o Senhor da igreja. Ela só vê a igreja do Senhor. Então o que acontece? Em função de ver a igreja do Senhor, não ver o Senhor da igreja, irmão, faz barbaridade. Então, se ele tivesse esse coração, ele ia falar, não, meu irmão, manda matar esse profeta, eu vou fazer essa casa com o que custar. Eu juntei hora a vida toda para levantar essa glória é minha, pô. Mas o coração dele estava no Senhor, então ele pegou e passou tudo aquilo para outro. Irmão, pensa nisso de uma forma prática. Qual é a nossa disposição de passar uma coisa para outro irmão? A gente falou de uma coisa gloriosa, vamos falar de uma coisa simples. Tem uma reunião simples, que de repente começou com o encargo de um irmão. Daqui a pouco um irmão, 2, 3, como está lá no... Paulo estava relatando, daqui a pouco 50, daqui a pouco 100 irmãos se reunindo, daqui a pouco o Senhor fala assim, ó, vou levar você para tal lugar, muda você de bairro, você fica mais longe. Você fala assim, olha, vou começar ali te dar um outro encargo ali, evangelístico ali, para estar começando a... E às vezes o irmão não quer abrir mão de estar aqui, porque, pô, assim, agora que está 100, agora que está bênção, como é que eu vou abrir mão disso? Vai chegar um irmão do nada aqui, cair aqui, vai tudo para a mão do irmão? Vai dar essa coisa? Estão falando nem de construir casa, de Davi, de Salomão. Foi com 100 pessoas, meu irmão, a sair no tapa. Entendeu? É o que Paulo conta lá em Coríntios, que começou essa obra sou eu, parceiro. O que tu tá aqui? O cara já deu uma palavra meio estranha, o nego já... Porque... é uma pessoa que vê a obra do Senhor. Ela não vê o Senhor da obra. Então ela tem dificuldade de discernir isso. Não está nem vendo a obra, nem o Senhor da obra. Está com a motivação errada. Motivação. A obra é maior que o Senhor. É assim, você vê que eu mesmo já fiz muitas campanhas para Deus me dar aquilo que estava sendo um espinho na carne de Asaf. Entendeu? Ou eles prosperam, eles crescem, eles não tem luta, né? Então, muitas vezes eu fui fazer campanha na igreja, jejuar e orar, me santificar para viver essa realidade que ele estava objetivando, que ele colocou como alvo, né? A questão é profunda, a questão é muito profunda. Porque isso, você está comparando Deus. Isso é uma questão de comparação. É inútil servir a Ele. Você está comparando Ele. Aí a questão da justiça, do reino, você já não está dando mais valor àquilo. E você busca aquilo que você dá valor. Como é que isso é muito sério? Por isso que hoje você não pode pregar em qualquer lugar, porque você não é bem aceito. Se você não tiver aquela cartilhazinha que fala sobre da glória, da vitória, da prosperidade, pô, esse irmão, se não fizer o dever de casa, né, esse cara aí não está fora, não é um bom pregador,
né? O sujeito que vai pregar sobre a justiça, sobre o reino, isso aí, pelo amor de Deus, isso aí não é legal. O bom é a prosperidade, o bom é isso aí que satisfaz a nossa carne. Que é outra coisa também muito, muito por dentro, é a insatisfação, né? Você vê que as coisas, as duas, a comparação, a insatisfação, vem a comparação, quando a gente não é atendido, a expectativa nossa não é atendida com relação ao Senhor, aí vem aquela insatisfação, aí pronto, aí tu derrubou o crente. Aí ele começa a correr, fazer campanha, jejuar e orar para Deus enquadrar ele naquele conjunto de vitória, né? E Deus vai frustrar. Deus não vai dar. Eu te garanto, quem está me ouvindo pela internet, não coloque sua expectativa em barganhar com o Senhor. Não coloque sua expectativa em se santificar para ter alguma coisa de Deus assim, financeira, coisa grandiosa. Porque Deus não se deixa escarnecer. Deus tem muito valor, né? Uma das técnicas de venda, de você vender, estava até vendo na internet, estudando isso na internet, lá na loja do Pablo, interessante, é você dar valor ao que você está vendendo. O outro está vendendo a mesma coisa. Mas quais são os valores do produto que você está vendendo? Quais são os valores do produto que você está trazendo? E é o agregado seu próprio, né? Você tem produto, mas quais são os valores agregados? Quais são os seus argumentos? Você vai olhar aquele produto que praticamente é igual ao outro, vai dizer, eu quero é esse. Entendeu? Então, falta para mim o que você realmente colocou aí. Falta para a igreja, falta para o crente. A gente dá a Deus o que é devido, estudar essas coisas que realmente não dão ibope. Né? Ninguém quer estudar a graça, a justiça de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus, os atributos do Senhor. Né? Poucas igrejas, né, tem isso como alvo. E a gente tem um monte de crente aí, todo mundo se decepcionando, e aquele entra e sai na igreja, e o cara dá um tempo para Deus, se Deus não fizer o que ele quer, ele capina, e tem gente morrendo por causa disso. Eu conheci um irmão que ele entrou numa igreja e prosperou, depois que parou de prosperar, ele saiu da igreja. Né? Uma coisa assim, você vê, a gente está perdendo a oportunidade até de tratar os irmãos, a liderança está se envolvendo nessa, está passando para o outro lado, né? Da insatisfação, da comparação, já está todo mundo tão contaminado que nós estamos perdendo Malaquias, de tratar os nossos irmãos como nós devemos, trabalhar a motivação deles, apresentar o Senhor para eles. Muitas pessoas não falam nem no Velho Testamento mais, Rafael. Não fala, só se tiver um pedacinho ali que fala sobre uma vitória. Mas o contexto de onde você aprende a conhecer o próprio Deus, como ele age, o que ele pensa, o que ele acha, o que ele fala, isso não, sabe, o contexto da realidade de por que Deus agiu assim, por que Deus o fez assado, por que ele falou aquilo ali, por que ele deixou. Ninguém quer mais saber disso. Isso é muito perigoso. Nós estamos vivendo uma época muito perigosa e nós estamos precisando, né, de líderes que verdadeiramente ensinam na contramão do que nós estamos aprendendo. Você falou isso, né? Veio do texto de Paulo falando aos romanos, dizendo assim: Deus lida com muita bondade e misericórdia, né, para aqueles que lhe obedecem, e também com muita severidade para aqueles que lhe desobedecem, né? Então, assim, quando uma pessoa deseja conhecer, é impossível que ela não conheça. Mas é impossível você fazer uma pessoa que não quer conhecer, conhecer. Sim. E isso é tão verdade que a Escritura diz que não vai ser por força nem por violência. Nada vai ser feito por força ou violência no reino de Deus. Apesar de ser um reino poderoso, o que me deixa muito intrigado é que o reino de Deus, como Daniel viu, é um reino eterno, indestrutível, que não tem fim, que aquela pedra ia crescendo, né? E tomava tudo, né? Apesar de ser um reino poderoso, apesar do poder ser
uma marca forte, característica, Deus é poderoso. No seu reino nada é feito por força. Não parece incoerente? Porque no reino onde você tem poder, o que você faz? Pô, força. Você tem força. Você não tem força no reino quando ele é fraco. Aí você não tem como articular. Mas quando você tem num reino, e quando você tem um rei que tem todo o poder, um rei mais ou menos é uma coisa, mas um rei que tem todo o poder, e nos céus e na terra, tem toda a questão do governo, o que você imagina? Então isso vai ser de uma forma. Mas aí esse rei vem e diz assim, olha, não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, essa questão do convencimento, do trabalhar, essa ideia que Asaf teve, não era ele pensando na própria mente, era o espírito trabalhando e falando assim, caramba, como ele chegasse assim para um outro irmão e falasse assim, caramba, eu quase tropecei, rapaz. Mas não é o raciocínio dele falando que ele quase tropeçou. É o Espírito Santo convencendo ele de que quando ele tirou os olhos do Senhor e colocou os olhos na prosperidade dos ímpios, ele foi raciocinando como este século. Por isso que Paulo fala, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Começou a pensar, daqui a pouco ele põe inútil servir a Deus. Porque se a gente seguir esse pensamento, irmão, a gente vai chegar a essa conclusão que é inútil servir a Deus. Se olhar para as coisas da terra, uma hora vai bater em satisfação. Pode não ser em 5 anos, em 10 anos, pode ser em 15, mas uma hora vai bater em satisfação. A pessoa para, olha e fala assim, o que eu tenho? Pô, não tenho nada. Estou há 20 anos servindo a Deus, o que eu tenho? Não tenho nada, meu irmão. E está todo mundo aí. Bate. Se a pessoa tiver o olho ali, o dia vai demorar, mas vai chegar. Enquanto, na verdade, quando a pessoa está olhando para o Senhor, a insatisfação nunca chega. Nunca bate na porta dela. Ela tem outras questões que ela lida com o pessoal dela, com renúncia, com a cruz, com avançar no reino do Senhor. Mas assim, aquilo passa... É a questão do que tem mais valor. Quando ele olhou para aquilo, a palavra de Deus diz assim, que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Né? Pelo texto a gente pode falar que onde nós apontamos os nossos olhos, ali estão as coisas que nós damos valor. A hora que ele apontou os olhos para aquilo, o que ele fazia? Dava valor para aquilo, não é? Se eu estou olhando para trabalho, meu valor é trabalho. Não tem jeito, eu vou dar um jeito em 2 horas na semana de um culto, de tentar falar para Deus que não é o que dá, mas todo o meu pensamento vai estar ligado naquilo. Toda a minha energia, todo o meu gasto vai estar pensando, todo o meu sonho vai estar ligado naquilo. Quando ele vê que ele foi picado, alguém leu essa versão. A minha está assim, quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja. Uma versão que alguém leu estava assim, fui picado nos rins. Picado nos rins, como um veneno. E o rim é onde filtra, o rim é onde separa aquilo que é bom do ruim. Ou seja, o discernimento dele foi afetado. Ele foi picado no lugar onde ele precisava para discernir. Então ele perdeu o discernimento. Por isso ele falou, agora me tornei como um animal irracional e ignorante diante da tua presença. Como Nabucodonosor comendo mato. Pode não estar comendo mato, mas de forma metafórica está vivendo da mesma maneira. Está vivendo rodando ali, ó, correndo atrás do quê? Das coisas daqui que nunca tem fim. Nunca dá, ganha aqui, perde ali, fecha aqui, não sei o que, mas nunca fecha a conta. Agora, quando ele para olhar com o Senhor, olha que declaração bonita no 25. Nem parece mesmo um homem que está orando, cara. Como é que o Espírito... Isso dá uma alegria para a gente, um encorajamento. Porque se fez com o irmão que estava pensando assim, faz na nossa vida também. Ele diz assim, a quem tenho nos céus senão a ti? Ele deu uma parada. Né? Essa parada, ela não começou aqui, né? Na verdade, ela começou quando ele diz aqui, ó, eu li o versículo 25, né? Mas o 20, onde é? 17. Até que entrei no santuário de Deus. É claro que aqui a gente sabe que ele está relatando
a questão física. Mas a gente não está, na compreensão da Nova Aliança, falando de que eu estava andando na rua, quando eu pisei ali na porta da igreja, eu entendi. Porta da igreja, até uma expressão equivocada, mas para os irmãos entenderem. Na porta do prédio, então tudo mudou. Não, tem irmãos que pensam assim, vem, tal, para não sei o que, pisa ali, pum, liga uma chave, tudo parece que porque entrou no prédio, tudo está diferente, agora tudo... Não, isso é ainda uma ilusão espiritual. O discernimento da pessoa não muda, gente. A gente é uma pessoa, em qualquer lugar que a gente esteja. Então assim, não adianta a pessoa chegar, pisou ali, não... Tudo... Não. Quando entrou no santuário, quando você entra numa outra dimensão, numa outra esfera, quando a gente sai, como a gente estava falando ali, quando eu estou ligado ali, nem parece essa situação assim. Então, quando a gente entra nessa outra dimensão, nessa outra esfera, o que acontece com a gente? A gente passa a pensar diferente. Aí foi quando caiu a ficha dele. Quando ele entrou nessa esfera, nessa dimensão, ele falou assim, o que vale isso? Nada. Qual o destino desses caras? Porque ele entrou numa outra esfera e está falando de quê? De eternidade. Qual é o primeiro versículo seguinte? Já viu que os caras descem a ladeira. Ele olhou aquele cara que ele queria ser igual, aquele cara que ele falou, meu irmão, eu quero ser igualzinho a você quando eu crescer. Aquele cara assim já falou assim, meu irmão, tchau. Já vi, está descendo a ladeira. O meu sonho era o meu desastre. É o que o provérbio diz. Há caminhos para o homem que parecem caminhos de bem, mas são caminhos de morte. Parece, na visão do homem. Né? Então, para ele era isso. Ele achou difícil, mas quando ele entrou no santuário, ele compreendeu o destino dos ímpios. Então, aqui entrou a questão da eternidade. Opa, calma aí. Tem uma eternidade. Tem uma eternidade, então tem alguém que é eterno. Meu Deus. Aí ele começa a pensar nas coisas do céu. Aí a coisa vai mudando. Fala assim, poxa, quem eu tenho no céu além de ti? Poxa, eu estava vendo que ele tem tudo isso, eu não tinha isso, mas ele não tem o tesouro que eu tenho. Eu tenho o Senhor, que é o meu maior tesouro. Ele não está alegre no Salmo porque Deus respondeu a oração dele e ele ficou com todas as bênçãos daquele cara e ficou próspero. Não, ele não está alegre por isso. Ele está alegre porque ele entendeu que ele não precisa daquilo que o cara tem. Ele não precisa de nada daquilo, ele não precisa daquela vida, ele não precisa daquele estilo de vida, ele não precisa dos títulos que o cara tem, ele não precisa de nada do que aquela pessoa tem. Porque ele tem tudo o que ele precisa. Mas isso veio de uma consciência que ele mesmo teve com o Senhor no momento que os dois estavam a sós. Então ele diz assim, ele reconhece que é o Senhor que sustenta ele reconhece que é o conselho do Senhor que dirige ele. Ele diz, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Olha como é que ele mudou. E na terra, a oração dele como mudou, nada desejo mais do que estar junto a ti. Isso para mim basta. Estar junto com o Senhor. Foi o que o Xande falou, vem de frente com tudo o que às vezes é lançado ou dispersado no meio do povo de Deus. Ouve, aprende desde bebê, né? E aqui a gente vê assim, qual é a saída, qual é a alegria? De onde veio essa alegria? Veio do que ele recebeu? Não, não veio. Veio da consciência, o Espírito de Deus convenceu ele. Calma aí, a minha justiça é um trapo de imundície. Só porque eu procuro tentar buscar servir a Deus com fidelidade, com inteireza de coração, eu acho que eu não devo ter isso? Não, quem sou eu para pensar assim? Quem sou eu para determinar como a minha vida deve estar? Né? Acho que essa questão de Jó, a questão que ele entrou bem fundo, né? Assim, não, recebi o bem, vou receber o mal também. Entendeu? Compreendeu bem a justiça de Deus, né? No vim ao mundo, no voltarei, louvado seja o nome do Senhor, né? Então ele diz assim, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Você vê que a revelação não trouxe arrogância ou altivez na vida dele. Não, agora eu sou espiritual. Agora eu tenho a visão. Agora eu entendi. Deus me mostrou, parceiro. Agora já era. Agora isso tudo ficou para trás, deixar comigo. Agora é Deus, Deus, Deus. Pá, livro disso, livro daquilo. Agora eu vou entender tudo, vou dominar isso. Não. Ele falou assim, eu entendi isso.
O Espírito, pela graça de Deus, me mostrou isso. Mas isso é muito forte. E eu sou muito fraco. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Ainda que eu fraqueje, Senhor, ainda que isso seja mais forte do que eu, a opção que eu fiz pelo Senhor, o Senhor é mais forte do que isso. E o Senhor pode me conduzir por um caminho diferente daquilo que muitas vezes os meus olhos momentaneamente desejam buscar ou querer, né? Então você vê que Asaf realmente ele enxergou: os que abandonam sem dúvida perecerão. Aquele que falou inútil servir a Deus, como ele mesmo estava pensando, ele falou assim: pô, pensar assim é morte. Pensar assim é questão de tempo, descer a sepultura. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano, Senhor, o meu refúgio e proclamarei todos os teus feitos. Isso me dá um conforto, um consolo, sabe, nas minhas opções assim erradas, algumas opções que eu vou olhando na minha vida assim e tal, tipo o Ló, né? Você olha assim, porque outro dia eu estava pensando nisso. Outro dia o irmão assim, eu pensando no irmão metendo pau em Ló assim, eu falei assim, pô, uma palavra de Deus diz que justo Ló, né? Ele se afligia com aquela situação. Ló nunca concordou com aquela situação. Senão o Senhor tinha mandado fogo, tinha consumido todo mundo, né? Se, pelo contrário, o Senhor desceu e viu, né? O testemunho de Ló aparece em Hebreus, né? O Senhor foi lá e tirou ele, poxa. Porque até homens de Deus fazem escolhas erradas. Josafá era um tremendo homem de Deus, mas se aliançou com Acabe, o cara mais malvado que existia, meu irmão. Deus teve que mandar o profeta para falar com ele: parceiro, você é meu servo, mas tu está se aliançando com um cara que, meu irmão, abomina o meu nome. Fez até navio junto. Então, assim, às vezes o cara é homem de Deus, mas faz aliança com gente errada. É homem de Deus, é servo de Deus, mas faz aliança com quem não deve fazer. Anda com quem não deve andar. Né? Ou faz uma escolha errada. Então, assim, não é por causa daquilo, obviamente, que aquela pessoa não deixa de ser servo do Senhor. Ela não deixa de ser um homem ou uma mulher de Deus, como Ló. Mas aí eu pensei nisso, eu falei assim, irmão, a gente mete o pau em Ló, mas vamos falar o seguinte: você hoje mora nessa casa, beleza. Se você fosse se mudar, você se mudar com que parâmetro, naturalmente falando? Você se mudar lá para aquele lugar que você sabe que tem várias comunidades em volta, ou você tentar se mudar para um lugar que está crescendo, o pessoal investiu, já vão subir uns predinhos do lado e vai triplicar, vai valorizar? Qual, irmão? O que vai valorizar. Eu falei, irmão, então para de meter o pau em Ló, parceiro. O cara olhou, viu um gramadinho, falou assim, ali tem comida pro meu pasto. O resto é areia, parceiro, eu vou para lá. E vai ser vitória. Pô, vamos parar de meter o pau no cara e ver que a gente é pior que o cara, meu irmão. Porque é assim que eu escolho até hoje, pô. Então assim, como é que eu vou meter o cara? Ainda nem Bíblia tinha, eu ainda tem tudo, tem irmão. Ainda escolho assim, meu irmão. O cara tava sozinho lá, vou meter o pau no cara? E a misericórdia de Deus ainda foi sobre ele, ainda livrou ele daquela situação, o Senhor foi misericordioso com ele. Então assim, por quê? Porque a questão do olhar, do ver, do enxergar, do raciocinar do que é importante. Quando você vai escolher, o que é importante escolher? Então eu vou para aquele lugarzinho. Pô, Ló falou, o que é importante? Eu tô cheio aqui, já tá tendo briga e tal. Pô, nem achei que eu ia conseguir tanta velhinha assim, já tá, pô, tô igual Abraão, quase mais um pouquinho giga, eu vou levar para lá. Então aquilo que é importante. Se fosse importante para Abraão escolher, ele ia virar para lá e falar assim, parceiro, a promessa é para mim. Você fica inseguro que Deus me chamou. Eu é que vou escolher para onde eu vou. Depois o que ficar contigo. Mas era importante para Abraão escolher? Não vai escolher. Abraão saiu de uma terra, rapaz. Ele já tinha uma direção. Eu vou para a terra onde Deus vai me mostrar. Eu saí dessa terra por causa do Deus que me chamou. Eu quero estar onde esse Deus está. Pode escolher. Onde tu quiser, o que sobrar para mim tá bom. Tipo assim, meu olho não tá nisso. Eu quero saber o seguinte, o que ficar para mim, eu sei que vai ser direção de Deus, para o Senhor estar ali comigo. Então, olha o que a pessoa dá valor. E no nosso dia a dia, é tão pequeno isso, tão pequenininho, mas no fundo, muitas vezes eu faço escolhas com aquilo que eu dou valor.
E o que eu dou valor é o que os meus olhos enxergam superficialmente. E por isso, às vezes, acabo fazendo escolhas erradas. Então, assim, é muito encorajador ler o Salmo de Asaf e ver que, assim, nós podemos passar por situações assim, fazer algumas escolhas erradas, né? Dar valor a algumas coisas que não têm valor, mas, assim, contar com a misericórdia, com a graça de Deus, com a advertência de Deus, né? Que Ele nos convence, não deixa o nosso pé tropeçar, não deixa resvalar, deixa a gente enxergar o nosso próprio coração, ver as nossas escolhas, avaliar nossas próprias escolhas, né? Mas ele começou esse salmo assim, não foi à toa, irmãos. Certamente Deus é bom para Israel. Certamente Deus é bom para com a nossa vida e para com o seu povo. Deus é bom. Deus é muito bom. Sabe? E realmente o ateu deve se rasgar com isso, porque, né? Mas que o Senhor o alcance também, porque Deus é muito bom em todas essas situações, em todas essas circunstâncias da nossa vida. Deus é muito bom. Nas nossas incompreensões, no que a gente não entende, no que a gente espera, como o Xande falou, nossas expectativas, nossas frustrações. Em tudo isso, Deus é muito bom. Sabe, em tudo isso a gente pode parar um pouquinho e pensar: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se o nosso coração, se os nossos olhos estiverem em Deus, tudo vai cooperar na nossa vida. Sabe? Aquelas coisas que a gente lê e passa debaixo dos nossos olhos. É Pedro mesmo, está olhando para Jesus, fica em cima da tempestade tranquilo. Olhou para a onda funda. É mais ou menos aqui, ele falou, né? Ele falou que ficou angustiado, ele ficou assim, caramba, ficou turbado, né? Como a gente fica às vezes, a gente tira um pouquinho o olho, faz meia dúzia de projeção, fala assim, caramba, é melhor até parar de pensar, né? E assim, talvez devêssemos encorajar mais os irmãos, né? Ou as pessoas que nós conhecemos, a amar mais ao Senhor do que tentar fazer coisas para Deus. Sabe? É impossível amar alguém que a gente não... É impossível amar alguém que a gente não conhece. Não tem como. Não tem como. É impossível. Eu não posso falar assim, eu amo o Alexandre, se eu não sei nem se o Alexandre gosta de comer frango ou carne. Como é que eu vou dar um churrasco para ele? Não sei nem o que o cara gosta. Como é que eu vou fazer uma surpresa para ele? Se eu não sei nem se ele gosta de surpresa ou não gosta. Tem gente que nem gosta. Então, assim, hoje, né, a necessidade urgente do povo do Senhor, acredito eu, é podermos conhecer o Senhor, saber quem o Senhor é. Então, saber assim, poxa, o Senhor é justo, mas Ele é justo nessas questões aqui, pô. Eu sei que o que o Senhor vai gostar se eu tive que passar por uma circunstância dessa, com compreensão e com realidade espiritual, né? E adorar o Senhor e não pegar esse caminho aqui, puxa, isso vai agradar o Senhor. Porque da mesma forma que a gente viu lá em Malaquias que o Senhor tomou nota, né, das duras palavras que o povo dizia contra ele, o Senhor também tomou nota das pessoas que falavam a respeito da fidelidade dele, como Deus era bom, né? Então assim, poxa, como eu posso mais agradar a Deus do que confiar nele e acreditar que tudo que realmente Ele permite na minha vida, ou que Ele me corrige, ou que Ele me disciplina, Ele está correto, Ele está certo, né? Ele tem o melhor para nós. Ele diz assim, porque os pensamentos que tenho a respeito de vós são pensamentos de bem e não de mal. Então assim, é bem, pode estar tudo ruim, mas o pensamento que Deus tem para a nossa vida é um pensamento de bem, né? Ainda que às vezes Ele coloque em circunstância, sabe quando você pega aquela pele de cobra e puxa assim para arrancar? Ainda que algumas circunstâncias que Deus coloque na nossa vida seja para rasgar a nossa alma, para tirar aquela carcaça que tem assim, aquela coisa dura e
tirar tudo para ficar o quê? Aquela parte bem sensível. Né? Quando você tira a coisa velha, o que fica? O novo. E o novo fala de quê? De sensibilidade, de ser sensível, de estar... Né? Então, assim, eu pensei assim, nessas coisas e estava refletindo assim, para compartilhar com os irmãos, assim, que pode ser um desafio, irmãos, mas assim, o Senhor está conosco. Por que não seria possível? Pode ser muito difícil, mas se o Senhor deseja, se o Senhor projetou esse caminho e Ele quer, por que seria impossível? Não, eu não vou, né, não podemos banalizar e dizer que tratar o assunto com, assim, de forma simplista, mas também não precisamos acreditar que isso é impossível, que isso não, isso aqui não. Não, poxa, se o Senhor mesmo, né, trata a questão dessa forma, se Ele deseja que a gente entenda, compreenda essas coisas, por que não buscar avançar nelas, ainda que cada um dentro da sua... Poxa, é o que eu estou vendo esse pequenininho aqui que eu preciso. Putz, preciso resolver essa situaçãozinha assim, falar aqui para procurar essa pessoa, uma direção do Senhor, para como vou fazer, não, essa situação aqui, Senhor. E ir ali na direção, sendo direcionado pelo Senhor, sabe? Mas permitindo meu Deus mesmo assim cavucar a nossa vida. Eu acho que, né, seria um... O que os irmãos pensam assim? Eu entendo assim exatamente como você falou, né? Deus, ele vai usar os nossos questionamentos para nos tratar. O que seria do Evangelho se não fossem os fariseus, né? Aquilo é muito precioso. O que vocês pensam de mim? O que vocês estão cochichando? Eu vou... Não, ao invés de responder, eu respondo você primeiro. Porque ele conhecia o coração deles, Deus conhece o nosso. Né? Então, o nosso questionamento é algo muito precioso, ainda é algo precioso. Foi através do questionamento que nós chegamos, que ele chegou a essa cura. Né? Olha como é que Deus é tão bom, né? O que eu acabei de falar. Você demonstra um questionamento, aquilo vem em forma de uma ferida. Tomou, Senhor, toma aí o conta-gota, o remédio para você curar, né? Deus é bem assim, né? Então eu vejo isso ainda como uma bondade de Deus, como paciência do Senhor, porque o Senhor é o Senhor. Ele é maravilhoso, ele é perfeito, ele é glorioso, ele não precisa de nada disso. Ele é justo e acabou, né? Você que não entenda, paciência, mas ele não, ele se abaixa para poder falar com o filho, né? Interessante isso, né? Eu estava vendo uma televisão aí, como é que vocês querem falar com ele? Não, a gente se abaixa e fala com os índios. Como é que eles ouvem vocês? Como é que eles obedecem? Porque o índio é obediente, né? O índio é índio, né? Como é que eles obedecem vocês? Não, a gente se abaixa e fala com eles. Quebrou a reportagem, né? Talvez a gente precise se abaixar, né? Para falar com os nossos filhos também, né? É uma revelação. Mas Deus se abaixa também para falar com a gente. Ele tem problema com isso. Ele vem no teu coração de madrugada. Ele, olha, eu quero falar contigo, se liga comigo. Já percebeu isso? Pega a Bíblia, você pega a Bíblia, se você abre, assim, tem aquele texto que vai ser para aquele dia. Outro dia, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se teus olhos forem mal, todo o seu corpo será tenebroso. Aí eu vi que durante o dia eu me peguei olhando para coisas que não eram boas, que eu não estava percebendo. Você vê como é que Deus ele é tremendo, né? Deus que se relaciona com o povo dele, né? E mesmo assim a gente, muitas vezes, eu sou igual meu filho, mimado, insisto em querer aquilo que não é a justiça dele, e sonho aquilo que não é o desejo dele, brigo com ele, fico revoltado com ele, faço birrinha com ele, e mesmo assim ele continua
usando de misericórdia, falando, me tratando como, né, dando tempo, né? Até que eu acho que alguma hora vem a correção, né? Com certeza vem. Mas ele, até para corrigir, ele é longânimo. Olha, Deus é muito bom. Uma coisa que eu... Muito Pai. Umas partes aqui do Salmo, o versículo 7, quando fala do ímpio, né? Que os olhos deles estão inchados de gordura, transbordam as fantasias do seu coração. E aí no 20 ele fala, como faz com um sonho o que acorda. O que acontece com o sonho quando você acorda? Acaba. Você vê que aquilo era uma mentira, era uma ilusão. Assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás as suas fantasias. Aí teve uma hora que você estava falando sobre... Poxa, por que a gente, tendo uma coisa tão preciosa, a gente fica, né, tão tentado com essas coisas, tão envolto, né, com essas realidades, com essas ilusões. Aí uma vez, a gente falando de sofrimento, de correção, uma vez um amigo meu, ele não é cristão, ele é psicólogo. Alguma coisa aconteceu, eu falei assim, nossa, eu fiquei desiludida com isso. Aí ele falou, que bom que você ficou desiludida, porque quando a gente se desilude, a gente passa a ver a verdade. Porque se você estava envolvido com uma ilusão, aquilo não era uma verdade, certo? Então, às vezes a gente, quando vê a verdade, né, que aquilo não passa, que aquilo, na verdade, não tem valor, e a gente começa a tentar, a gente às vezes se apega à ilusão, puxa, mas era tão bom, mas é tão bom isso, mas isso parece tão interessante, poxa, vale tanto a pena. Aí ele se deu conta, né, quando ele entrou nessa outra dimensão, ele se deu conta de, caramba, a verdade é essa aqui, isso é a verdade. Mas por que eu vou querer então a mentira, o sonho, né? Aí eu fiquei lembrando disso, dessa questão da desilusão, porque a gente tem, até quando a gente fica magoado ou ressentido de uma situação que você criou, e aí você vê que não é nada daquilo, que aquela pessoa foi falsa com você, ou que aquela situação não aconteceu da forma como você esperava, você construiu uma ilusão. Mas graças a Deus que o Senhor desilude a gente, né? Ele mostra a verdade daquilo que Ele quer, daquilo que é o verdadeiro, daquilo que é significativo, né? Porque a gente sempre tende para mentira, justamente por causa dessa distorção que a gente vive, né, na nossa mente. Cada um com a sua distorção, em níveis diferentes, com as suas paranoias. Mas o Senhor vem e mostra a verdade. É por isso que a gente sofre, né? Quando o Senhor disciplina. A gente queria outra coisa. Veio isso na mente agora, né? Quero que valorize o que você tem, né? Você é um ser, você é alguém muito importante para Deus. Nada de ficar sofrendo nesse teu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu quero falar do valor que você tem, né? Deus está em você, o Espírito Santo se move em você, né? Fazendo gemidos inexprimíveis, né? A gente tem uma coisa tremenda, né? Que é o Espírito Santo, né? Por falar em valor, né? Já que a gente está falando de valor, não existe valor mais precioso do que o próprio Espírito Santo de Deus, que a gente não pode deixar de tocar aqui, né? Verdade. Coisa tremenda, o Espírito Santo de Deus, né? E eu vejo até às vezes o Paulo falar, a gente fala muito sobre o Espírito Santo de Deus quando a gente está junto, e essa dependência tão importante, viver nessa dependência dele, nessa direção dele. Parece que é um sonho de consumo, né? A gente precisa tornar isso uma realidade. Assim, o ponto outro dia estava falando, poxa, eu vou para lá, vou para cá, o Senhor me dá uma direção do que você vai fazer, assim, uma coisa cotidiana, uma coisa que você pode pegar e, né, meter a mão e fazer. Não, o que é direção eu fazer, né? Coisas pequenas, a gente aprender a se relacionar com Deus não é nas coisas grandes, mas nas coisas pequenas.
Acordar de manhã, ler a Bíblia, orar, e de repente dar lugar ao Senhor para Ele falar contigo, e você ali, olha, meu filho, faz isso hoje, faz aquilo, Senhor, o que eu tenho, né? Ou você perguntar ao Senhor, Senhor, o que o Senhor acha melhor eu fazer? Eu estou com um monte de coisa para resolver, o que é prioridade? Tem um monte de coisa para fazer, você sabe o que é 1, 2, 3, 4, você sabe o que é prioridade, mas Senhor, o que é prioridade? Um monte de questionamento, o que é prioridade? Tem alguma coisa de especial que o Senhor quer que eu faça aqui e tal, né? E hoje aconteceu mais ou menos isso comigo, que eu errei o caminho, né? Dei uma volta, eu resolvi um problema aflito, estava ansioso, aí me perdi, parei numa favela, aí Deus foi, pô, eu tenho que te trazer para cá para eu falar contigo, né? Porque eu não consigo falar com você, eu tenho que te deixar aflito, tenho que deixar você perdido, para poder você me ouvir, cara. Né? Agora você pode me ouvir um pouquinho? Olha o que você vai fazer, não faça, espere, né? Não é melhor. Olha o que você está fazendo, não faça, né? Você não tem condições de fazer isso, você não é habilitado para fazer isso. Pare enquanto é tempo. Você vê como essa não é nas grandes coisas que Deus quer se relacionar só com a gente, não é nas pequenas, é do começar do pequeno para o grande, não grande, pequeno, né? Uma casa a gente não começa começa base, né, pela estrutura e tal, vai trabalhando até ela ficar adornada, né? Então assim que o Senhor possa nos adornar, como a gente faz com uma casa, né? Esse valor não podia deixar de uma coisa que eu tenho aprendido, né? Eu tenho tentado dar prioridade na minha vida, né? Mas não é fácil não, velho. Não é fácil. Você sair do controle, né? E você deixar o Espírito Santo de Deus te controlar. Você deixar, pô, muito difícil. Entrar no governo, deixar no governo. Tem hora que dá vontade de falar, dá vontade de gritar. Não, Senhor, eu falei que eu ia tomar a direção, fica